Oi, gente, bem-vindos a mais esse vlog de rotina. Hoje é um dia bem cheio, eu vou fazer cursinho, tenho que estudar para a prova de química, vou estudar idiomas também, um pouquinho de leitura. E eu comecei pela minha listinha de coisas que eu tinha para fazer. Eu sempre faço essa lista no início do dia, porque assim eu consigo me planejar melhor. E também o ponto positivo é que eu consigo controlar o tempo, tipo, agora eu tenho que parar de fazer o cursinho, agora eu tenho que estudar para a prova porque já tá muito tarde e eu ainda tenho que fazer mais estudo. Então, com a lista, assim, com o planejamento, tu consegue fazer o teu dia ser mais produtivo. Tu não fica muito tempo enrolando numa coisa só, ou então de repente tu para de fazer e fica lá sem fazer nada. Não, porque tu sabe que tu tem aqueles afazeres e aquelas responsabilidades. E também outra coisa é porque quando tu vê que tá ali marcado no caderno com aquele quadrinho para completar, tu sente mais vontade de fazer aquilo para poder completar o quadrinho. Tu meio que é impulsionado a fazer o que tu precisa fazer, principalmente para quem gosta de deixar as coisas tudo completas, para quem é mais perfeccionista. Daí tu vai ficar tipo, eu preciso preencher aquele quadrinho lá, senão eu vou ficar sentindo que eu fui improdutivo. Ser improdutivo é comum, então tem dias que a gente simplesmente vai ser improdutivo. Mas naquele dia que você tem muita coisa para fazer e que você não quer perder tempo, é muito bom fazer uma listinha dessa. E a outra coisa, eu fiz meu café gelado. Eu gosto bastante de tomar café gelado. Eu simplesmente coloco gelo e café, leite e açúcar e pronto. Eu gosto porque fica parecido com o do Starbucks. Claro que não fica parecido, né? Porque o do Starbucks tem chantilly, aquelas coisas tudo. Fica um café gelado de segunda mão. Bom, outra coisa também, eu já comecei lendo jornal. Eu gosto bastante de ler jornal de manhã. E eu escolhi para ler o TV Cinq Monde, que ele é um jornal francês. Então eu gosto bastante de já começar lendo um jornal. E quando não é o The News, que é em português, eu procuro ler um jornal em inglês, ou em francês ou em espanhol. E aí hoje eu escolhi em francês e eu tô acompanhando daí as notícias das eleições lá que tá tendo na França. E aí eu acho super legal ficar lendo também para me manter informada e já praticar o meu francês. Então, eu fico ali lendo um pouquinho e as matérias no TV Cinq Monde são bem longuinhas, então, tipo, tu lê duas matérias, tu já consegue treinar bastante. Depois eu fui pro meu momento leitura, eu tô lendo A República, do Platão, já faz um bom tempo, sério. É porque assim, eu tô cheia de coisa pra fazer, eu mal consigo ler. Eu consigo ler, tipo assim, durante assim, uns 5 minutos. Daí depois eu já tenho que estudar. E no tempo que eu consigo ler, como é um livro filosófico, eu não tento simplesmente ler, passar os olhos, pronto, li a página. Não, eu tento ler, entender o que o Sócrates estava querendo dizer com aquilo, meio que contextualizar, porque como já sendo filosófico já é um pouquinho mais complicado de entender, então imagina, né, eu parar e tentar realmente entender o que ele estava querendo dizer. Então leva um tempinho, então por isso que esse livro eu tô levando mais tempo. Mas agora eu tô chegando na página 200, vai faltar só 100. Enfim, uma hora eu consigo terminar, porque eu também tô querendo ler outros livros depois e não consigo, porque na verdade, né, falta de tempo. Mas é isso mesmo, né, terceirão, é assim mesmo. Tá sempre cheio de prova, de trabalho e pensando no Enem. Mas aí, ano que vem, eu atualizo as minhas leituras. Passou o dia do Enem, eu começo a ler todos os livros que eu quero. E aí, depois eu fui fazer o cursinho. Eu assinei a Sala do Saber.
Já tô na minha terceira, quase quarta semana lá na Sala do Saber e eu tô gostando bastante. Então, eu preciso assistir bastante aulas por dia e são 7. De acordo com as minhas contas lá, tem alguns dias que eu preciso assistir 8 aulas. Então, eu tento adiantar no final de semana. Só que às vezes não dá, porque no final de semana eu também gosto de aproveitar para estudar um pouco de idiomas e gravar vídeo também. Então, não consigo assistir 8 aulas no final de semana. Mas tá tudo bem, porque no meu cronograma eu só coloquei para fazer o cursinho um dia de semana. Então, eu estudo no domingo quando eu quero desacumular matéria. E como no caso eu tava precisando assistir algumas aulas, acabei usando o domingo para desacumular essas videoaulas que eu precisava assistir. E depois eu já fui para química, porque eu tenho prova de química, de ligações químicas, iônica, covalente, e aí eu peguei o meu livro da escola para eu dar uma lida ali no assunto, tentar entender melhor o que a professora ia querer. E aí eu gosto também de refazer as atividades que a professora passa em sala de aula. Eu refaço todas elas, me ajuda demais, porque a prática é uma parte muito importante. Se eu não fazer nenhum exercício, eu sinto que eu não tô preparada. Então, por isso que eu refaço todas as atividades que a professora passou. E como no livro também tem atividade, eu fiz algumas a mais que tinha ali no livro, pra ver se eu tava realmente entendendo. Porque, tipo assim, quando a professora passa alguma coisa, e aí tu faz, beleza. Ali tu praticou, mas depois que a professora corrigiu, ficou no teu caderno, que tu vai fazer de novo, tu tá fazendo atividade, mas tu já sabe qual que é a resposta certa. Então, meio que tu tá se enganando um pouco. Então, por isso que eu preciso fazer atividades fora também, além daquelas que a professora passou. Eu gosto também bastante de pegar um post-it e anotar o essencial da matéria no post-it e colar no meu quadro, ou a hora que o meu quadro ficar cheio, que já tá quase cheio, só cabe mais uns 3 post-it, eu vou começar a colar na parede, porque eu gosto muito, porque eu penso assim, fazer resumo é uma coisa que na hora que eu tô escrevendo, tá, talvez sirva pra eu fixar melhor o conteúdo escrevendo. Só que eu não vou reler aquele resumo, é muito difícil. Imagina, eu já não consigo dar conta de assistir videoaula, as que eu preciso. Como é que eu vou assistir videoaula e ainda ler resumo antigo pra revisar? Nossa, não dá. Porque no post-it vai ficar ali colado. Então é mais fácil de eu estar ali parada na mesa durante 5 segundos eu olho pra cima e leio, vejo aquele post-it e meio que eu reviso rapidamente o que é mais importante. Então eu acho bem legal essa técnica do post-it. Outra coisa também que eu acabei notando nos últimos dias é que quando eu comecei a fazer o cursinho, eu tava assistindo a aula na velocidade normal, porque eu sempre fui acostumada a fazer isso. Muito difícil eu acelerar a velocidade do vídeo. E aí, de repente, eu testei. Vou colocar 1,25. Gente, agora eu tô no 1,5 e às vezes coloco até no 2. Porque eu percebi que assistindo a aula na velocidade normal, eu tava demorando muito. Muito mesmo. Eu assistia 3 videoaulas e passava a tarde toda, eu ficava tipo, como assim? E aí agora que eu comecei a fazer isso, começou a passar bem mais rápido, eu consigo me sentir mais produtiva. E se eu ficar realmente prestando atenção, não faz diferença o professor tá falando mais rápido. Na verdade, é até melhor que eu vou associando o conteúdo, então pra mim não tem problema. Eu gostei bastante de fazer isso. Eu terminei de estudar química agora e é incrível como o tempo passa voando quando eu tô estudando. Eu não estudei nada. Eu assisti uma videoaula, li um pouco, fiz algumas anotações, fiz uns exercícios e quando eu vi já tinha passado um tempão. É muito rápido que passa o tempo quando eu tô estudando. Não dá nem pra acreditar, porque eu não cheguei nem na metade do que eu tinha que estudar. E eu vou ter que parar agora pra ir estudar inglês e espanhol, mas eu vou ter que estudar mais amanhã então, pra eu poder estudar tudo que eu preciso antes do dia da prova. Mas agora eu vou começar a estudar idiomas, então tenho que parar de estudar química pra poder conseguir encaixar tudo num dia só.
E aí eu disse, né, que tinha passado um tempão e parecia que eu não tinha feito nada, mas porque eu também li livro, então a culpa não foi só da videoaula. Dessa vez não foi só a videoaula que fez parecer que o tempo passava mais rápido, na verdade foi porque eu também fiz exercício, né, copiei ele no post-it, li o livro, então passou um tempão, mas tipo, eu quis dizer que eu não cheguei na metade do conteúdo, eu consegui estudar, tipo, ligações iônicas, mas faltou ainda covalente e outros exercícios que eu queria fazer que o professor tinha passado, porque no final fica muita coisa, e eu tenho essa mania de que eu preciso estudar tudo que a professora passou. Aí depois eu comecei a estudar inglês. Eu gosto muito de assistir aula no YouTube, seja em inglês ou em português. Eu gosto bastante de algumas aulas que são em inglês, de inglês. Tem umas YouTubers que eu gosto bastante e elas nem são americanas, às vezes elas são de outros países. Então, tem esse que eu tava assistindo que era sobre erros de pronúncia. Eu gosto muito porque eu acho que agrega muito. Tem algumas coisas que a gente não vai aprender, tipo, num cursinho ou sei lá, num site, mas vai ser alguém que sabe as dificuldades que tu tá passando também ali, aprendendo o inglês. E aí vai trazer um vídeo com uma dica, tipo essa daí, que eu tava vendo, ela não era americana, então ela tava trazendo palavras em inglês que a gente pronunciava errado e nem se ligava. Eu acho muito bom, acho que é muito interessante e legal assistir esse tipo de vídeo. Depois eu fui para espanhol, fiz Duolingo, eu gosto bastante também de usar o Duolingo e principalmente para o espanhol eu uso bastante. Depois eu fui ler, né? Eu peguei meu Kindle e eu sempre gosto de baixar livros em outros idiomas para quando eu tiver assim a fim de ler livro em outro idioma, né? De praticar minha leitura, só puxo o Kindle e escolho um livro. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também e até a próxima!